Olá, e a gente está aqui hoje para fazer um vídeo meio polêmico. Eu vou contar para vocês por que eu sou contra crianças em período integral nas creches. Enfim, eu tô com essa voz meio Paulão, assim, porque eu tô resfriada, mas ainda é a Nath, tá? Vamos assim, meio Paulão e meio Nath. Então, vem comigo! Quando eu coloquei lá nos stories do Instagram Coisas da Nath, que eu tava com a intenção de gravar esse vídeo, eu tive vários retornos, né? Alguns, isso aí, grava mesmo, não sei o quê. E outros se explicando, tentando argumentar a importância do período integral, porque tem crianças que passam muitas necessidades. Então, no período integral, as únicas alimentações, né, que ela tem é ali na creche, enfim. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse contexto. Porque se a gente for começar a falar as coisas e justificar com relação a outras, eu não vou sair daqui nunca. E aí a gente vai começar a entrar numa neura de que a gente não pode rir porque tem pessoas que não têm dente. Então, assim, eu vou falar dentro da realidade, da questão institucional, da questão da educação, das crianças. Não vou entrar no mérito se tem pessoas que passam fome, se tem crianças que são largadas. Não vou entrar nesse mérito, tá? Como muitas meninas já sabem, eu fiz o magistério, também fiz faculdade de letras, enfim. Mas eu vou voltar um pouquinho na história, porque eu sempre quis ser professora. Sempre tive essa coisa, eu sempre amei muito criança, né? E como você começa no magistério já ainda adolescente, né? Eu tava no último ano de magistério com 17 anos, quase fazendo 18. Então você ainda tá criando ali sua história, você tá começando a criar sua opinião, você ainda tá crua. E era interessante porque os meus professores... eles faziam questão que a gente fizesse o estágio em escolas públicas. Só acho que no último ano é que a gente pôde escolher se fazia em escola particular ou não. A menos que você tivesse alguma dificuldade, assim, que fosse muito longe para você chegar até uma escola pública. E aí quebrava um galho ou outro, dependendo da situação, para fazer sempre em escola particular ou sempre em escola pública. Mas eles priorizavam que a gente fizesse o estágio em escola pública. E foi assim muito legal, porque você tem aquela vivência real das dificuldades, né? E eu lembro que teve um ano, eu com 17 anos, eu fui estagiar numa escola pública, poucos recursos, enfim, aquela história toda que a gente conhece, que é uma realidade, né, do país inteiro. E eu só fiquei em sala com a professora um mês, porque ela quebrou o pé, teve que tirar licença, e a realidade é que eu tive que assumir aquela turma. Não é o correto, não é o indicado, mas era o que tinha, sobrou para estagiária. E assim, eu aprendi muito, eu adorava, me fantasiava, e foi uma época de experiência muito louca e muito que eu guardo assim no coração até hoje. Mas aí, com 18 anos, eu engravidei. Eu tive a Mari com 19, né, mas eu engravidei mesmo com 18. E aí, qualquer dia eu venho pra contar a história da minha gravidez, enfim, como é que foi. Mas ela nasceu prematura de 8 meses, que eu tava perdendo líquido, né? E assim, eu tive que parar o meu último ano, já com 18 anos, eu tive que parar pra poder me dedicar a ela. Eu não fui aquela grávida que passava mal, que enjoava, mas eu tinha queda de pressão muito brusca, tanto que até hoje minha pressão é muito baixa. Meu marido fica impressionado, tem vezes que minha pressão tá 9/7. Então, assim, minha pressão sempre foi muito baixa. Então eu já cheguei a desmaiar, assim, maior vergonha. Mas, enfim, então eu tive que parar. Quando a Mari completou 3 anos, eu coloquei ela numa escolinha, em meio período, para que eu estudasse. Então ela ia para a escola e eu ia para a escola também, para terminar meu último ano de magistério. Em momento nenhum eu pensava em colocá-la pequenininha, bebezinha, para eu terminar o magistério. Eu sempre foquei que não, com 3 anos ela já fala, ela já poderia me contar as coisas, enfim. E aí eu esperei para colocar ela na escolinha e eu ia também. Mas aonde que entra aí a questão da creche? O meu primeiro emprego foi numa creche em período integral, uma creche particular,
de pessoas com um bom poder aquisitivo, né? E aí eu tinha que deixar a Mari cedinho com a minha mãe. E eu saía de casa 8 horas da manhã e só chegava quase 9 da noite. E não foi a mesma coisa. Ali já não era mais eu, Natália, uma professora. Ali estava uma pessoa que era não só profissional, era uma mãe. E aí é uma coisa que, porque eu, até de ser eu mesma, eu sou mãe. Eu me coloco como mãe em primeiríssimo lugar. E aí as realidades, o que você vê, dói. Talvez trabalhando na mesma função, sem ser mãe, a minha visão não estaria aberta para o que eu vou falar, né? Como ficou, né? E aí você começa a ver que a instituição, ela exerce um papel que não lhe cabe. Ela dá banho, dá comida, coloca para dormir, e aí dá comida de novo, ensina, dá carinho, ali o dia inteiro. E aí você tem aquelas crianças de 1 ano, 2 anos, 9 meses. Quando você vê, você tem que dar conta de 5 crianças de faixas etárias ali diferentes, apesar de serem próximas, né? Diferentes. Você não tem como dar aquele amor, aquele afeto da forma que você gostaria. E nem cuidar e dar banho da forma que você gostaria. Porque cada indivíduo é único. De repente, está todo mundo ali parecendo uma fábrica de crianças, uma fábrica de fralda, de cocô, de bumbum para limpar, de gente para dar banho. O negócio fica raso, sabe? Eu saí de uma realidade de afeto e dedicação total para parar em uma outra realidade onde as crianças estão na mão de outros, de estranhos. As crianças, por exemplo, tem criança que no soninho da tarde, 40 minutos para ela tá ótimo, ela vai acordar empolgadíssima. Tem outras que o soninho são 2 horas, né? Os bebezinhos tem vezes que dormem 2 horas, o outro dorme 40 minutos. Cada indivíduo é único. Eu não gosto de beterraba, você pode gostar de beterraba. E aí em creche, lógico, por uma questão de logística, né? Tem que ficar padrão. E aí tem aquele soninho padrão, que no máximo de 1 hora a sonequinha da tarde. E aí você tem ali crianças enjoadas, porque não dormiram o suficiente para o organismo delas, foram acordadas. Tem crianças dengosas, manhosas, entediadas, de saco cheio de estar ali o dia inteiro, às vezes febrilzinha, não quer participar daquela dinâmica, né? Talvez o certo estaria num lugar mais aconchegante, mais isolado, mais calmo, para poder se recuperar e estar naquele lugar. Talvez possa criar uma polêmica aí, mas dentro da realidade que eu vi, dentro do meu período, né? Crianças que são cuidadas, criadas dentro de casa e vão para as escolas em meio período, muitas vezes são crianças bem mais calmas. Não é regra, é lógico que tem criança que não, que é da pá virada mesmo. Mas assim, num contexto, né, da minha vivência, as criancinhas que iam depois só no período da tarde, ali de 2, 3 anos, que são do meio período, eram muito mais calmas do que aquelas crianças que estavam ali o dia inteiro, que já estava de saco cheio de estar de 7 da manhã até 7 da noite. E aí fica sem limites, porque você, de uma certa forma, você tem um limite de atuação, né? Você tem que ser profissional, você não é a mãe daquela criança. Então até você, para educar, você tem ali um limite profissional. E aí os pais entregam ali, estão ali naquela visão romântica da situação, vão ver coleguinhas, vão brincar com os coleguinhas, vai ter contato com, que gracinha, com outras crianças da mesma idade, vai cantar muitas musiquinhas. E a realidade do portão para dentro são crianças sonolentas, muitas vezes vão lá, pega o sapato do outro, coloca na boca, e vai lá, pega chupeta do outro, coloca na boca. Aí são crianças que estão sempre resfriadas, sempre com coriza, nariz correndo, acorda muito cedo, com crianças com 10, 11 meses já para estar na creche nessa idade. Existe uma pressão nesses profissionais para que a criança coma direitinho, porque os pais deixam ali, mas querem que você faça valer que vai comer tudo. E por que não comeu tudo? Às vezes a criança não
quis comer tudo, não estava num bom momento, mas você como profissional é pressionado para que aquela criança coma tudo, e se passar tipo a semana toda sem comer tudo, o que está acontecendo com meu filho? Que você não está cuidando direito? Quando você se vê, você é uma babá misturada com empregada. Você estudou para lecionar, estudou para dar aula, e de repente você, em um ambiente de creche, assim, de período integral, você é uma babá misturada com empregada. Professora mesmo, você já tá ali no resquício, é como se fosse só o ser professor ali, só uma consequência, porque o que interessa mesmo é cuidar, é dar banho, é trocar a fralda. E aí você vê lá o Paulo Freire com aquele livro, né, professora sim, tia não, para tirar, né, aquela... Porque o tia é como se minimizasse a importância do professor, e o professor para você se colocar no lugar de profissional. Porra, mal sabe Paulo Freire que o problema é a creche integral. Ser chamada de tia é o de menos. Então eu acho que a classe está muito desvalorizada, não só com relação a salário, mas condições também, né, para atuar. E assim, essa questão de creche em período integral, para mim, é o fim da picada. A responsabilidade fica inteira nas costas, né, da instituição. E existem, lógico, eu paguei um preço por isso, né? Eu decidi ser mãe, decidi sair dessa coisa de lecionar, tanto em meio período como em creche. Eu pago um preço por isso. Mas toda escolha, existe um preço. Você vai pagar um preço se você escolher o caminho A, se você escolher o caminho B, não dá para ter tudo. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, eu vou trabalhar bastante, porque pro futuro do meu filho, e aí pra gente poder viajar bastante, pra poder ir na Disney, pra ele poder ter isso, ter aquilo. E na realidade, você não percebe que você tá criando um ser humano. E coisas não suprem a presença da mãe. Lógico, como eu falei no início do vídeo, que vai ter aquela necessidade real, né, financeira, de que a mãe precisa ir para o mercado de trabalho para poder complementar a renda, que senão passa a necessidade. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de, muitas vezes, de você entregar uma criança e ela tem que estar sonolenta, porque se ela estiver bem espertinha porque ela dormiu bem, os pais acham ruim. Porque a criança tem que estar bem cansada, chegar em casa bem cansada para não dar trabalho, porque os pais estão muito cansados e querem mais que aquela criança já esteja bem cansada, né? Então falta o olho no olho, falta aquele afeto, aquele aconchego, aquele cheirinho, que eu fico pensando que será que vale a pena a pessoa abrir mão disso? Se as pessoas acham que a instituição de ensino é uma coisa e a casa é outra, tá totalmente enganado, porque uma coisa completa a outra. Não dá para você ter crianças mentalmente saudáveis, felizes, educadas. Fala-se tanto disso, né? Reclama tanto de crianças mal educadas. Então, assim, não dá para você ter isso equilibrado se não haver dedicação. E não vai ser na escola que vai ter isso, essa dedicação toda. Vão dar banho no seu filho já pensando no próximo que tem que dar banho. E no próximo, e no próximo, e no próximo. É como se fosse uma fábrica, produção em série. Ah, mas eu amo meus alunos, eu tenho muito carinho por ele. Desculpa, mas não é a mesma coisa do que uma mãe. Ou até mesmo uma avó, ou alguém próximo que vai olhar para aquela criança como um indivíduo único, que ele é. Então, assim, em todo caso, eu acho que às vezes tá com a vovó, ou tá com uma tia, ou até colocar uma pessoa de confiança para cuidar meio período, seja muito melhor do que colocar o dia inteiro, né? Mas, enfim, como diz o Moscoso, essa é só a minha opinião. Se você tem alguma opinião, alguma vivência, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, né? Lembrando que eu não estou entrando no mérito de necessidade, de pessoas que não têm o que comer, não estou entrando nessa questão. Eu estou entrando na parte da instituição e educação familiar, né? E como que eu fiz essa renúncia, por que eu fiz... Enfim, espero que tenha dado para entender, né? E eu
pretendo, assim, voltar mais pra frente pra contar pra vocês como é que foi quando eu descobri que tava grávida com 18 anos, como é que foi a questão toda, mas vou tentar colocar dentro de um contexto, assim, né? Não só querer contar, não sei se seria interessante, mas eu pretendo mais pra frente trazer, assim, um pouco mais da minha história, e pra gente trocar opiniões, enfim, tá bom? Então é isso, gente, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!